Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai estar estudando sobre lentes esféricas, tá? Vocês podem acompanhar tanto no livro texto, página 101 do livro texto, e na Bienal, na página 184, como foi indicado lá no grupo do WhatsApp. Então, a gente vai ter, eu vou fazer um resuminho aqui do que está escrito aqui no livro texto, tá? Para comentar com vocês alguns pontos principais, depois a gente vai ver aqui alguns exemplos de como que se aplica na prática aqui, tá? Por enquanto a gente vai ver as lentes esféricas do ponto de vista geométrico, isto é, do ponto de vista do desenho delas e qual é o comportamento da luz nesse estudo, tá? De maneira geométrica, de maneira só analisando o desenho, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é o seguinte. Primeiro, os espelhos, ou melhor, as lentes, elas são da forma como vocês são acostumados a ver as lentes, tá? Então, vocês têm, por exemplo, óculos, lupa, vidros que não tenham o fundo pintado, né? Que aí se tornariam um espelho. Então, vocês já estão acostumados com lentes. Porém, vale ressaltar aqui com vocês que, na prática, inicialmente nós vamos ver as lentes sendo desenhadas dessa maneira, tá? Não da maneira em que mostra todo o corpo do objeto que possui a lente, somente o perfil da lente. E, mais precisamente, tá? Até o final da aula a gente vai começar a ver a representação gaussiana das lentes. Isso porque a nossa ideia é entender de forma simplificada o desenho para que a gente consiga fazer, digamos assim, de maneira mais simples, mas que fique compreensível mesmo um desenho somente usando setas, igual esse daqui de baixo, que fique claro o que cada um deles significa para nós, tá? Então vamos iniciar pelo seguinte. Assim como os espelhos, as lentes elas possuem faces que podem ser côncava ou convexa. Então, se vocês observarem aqui do lado esquerdo, na página 101 do livro texto, vocês vão observar que existe na lente, tá, uma face côncava. A face côncava é aquela que possui a curva para dentro da lente, né? A curva ela se faz para dentro da lente, como se fosse uma parábola, enquanto que a face convexa é aquela que a curva se faz para fora da lente. Então, isso continua valendo a mesma definição que nós vemos em espelhos côncavos e espelhos convexos, tá? A concavidade, ela deixa a curva acentuada para o interior da lente, enquanto que a face convexa deixa a curva acentuada para o exterior da lente, tá? Bom, dentro do estudo de lentes, nós vamos ter dois tipos de lente, ou duas características de lentes que são mais usadas. Deixa eu abrir aqui. Seguinte, nós vamos ter dois tipos de lente, que nós vamos nomear da seguinte maneira. As lentes de bordas finas e as lentes de bordas grossas. Que só no início a gente vai nomear assim, mas depois a gente vai estar utilizando outros termos para elas, tá? Então, o que são lentes de bordas finas? São lentes em que a parte externa, né, mais externa da lente, dos extremos da lente, é mais fino do que a parte interna. Então, pode acontecer três tipos de formatos para as bordas finas, que são a biconvexa, ou seja, ambos os lados da lente ela é convexa de ambos os lados da lente, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. A plano convexa, que é quando nós temos uma face plana e a outra face convexa. E a côncavo convexa. Uma das faces é côncava e a outra face convexa. Então, esses três tipos de lentes são chamadas de lentes de bordas finas. Segundo ponto,
lentes de bordas grossas. O que são lentes de bordas grossas? São aquelas em que a parte do meio da lente é mais fina do que a parte externa, que é mais externa dos extremos da lente. Nós temos também 3 tipos de lentes de formatos de borda grossa. A bicôncava, ambas as faces têm faces côncavas. A plano-côncava, uma face é plana e a outra face é côncava. E a convexo-côncava, uma face é convexa, a outra face é côncava. Então a gente tem aqui, ó, para bordas finas, 3 tipos. Para as bordas grossas, 3 tipos. Professor, eu não entendi. É bem simples se não entendeu. Bordas finas, a parte da borda é fina. Bordas grossas, a parte da borda da lente é grossa. Então, é só isso. Porém, se você quer decorar os nomes, tudo bonitinho, aí você tem que fazer um desenho no papel e ficar tentando memorizar eles, porque aprender os nomes sem memorizar vai ser bem complicado de acontecer, tá? Vamos para a primeira propriedade que nós temos aqui, ó, que é essa que está bem grifadinho aqui para gente, ó, que é a seguinte: propriedade do centro de curvatura. Centro de curvatura é esse ponto C que aparece nos desenhos aqui, representando as lentes, tá? Toda reta perpendicular face esférica, aqui, ó, perpendicular, passa, que a gente chama de reta normal, passa pelo centro de curvatura dessa face. Geralmente, essa reta aqui, que a gente chama de reta normal, essa reta normal é toda reta que atravessa o desenho de forma a causar um ângulo de 90 graus, que a gente já viu isso no estudo da refração, no estudo da reflexão da luz, em espelhos e em superfícies quaisquer e tal, lá no início do caderno 1. Aqui, a ideia aqui é, toda vez que nós atravessarmos uma lente formando um ângulo de 90 graus, esse raio aqui, esse eixo imaginário, tá? Ele vai passar pelo centro de curvatura. Ele é importante porque no centro de curvatura, assim como nos espelhos, é que nós vamos ter o foco, é que nós vamos ter a divisão aí para depois encontrar os raios que vão ser virtuais, reais, se o objeto está para cima e para baixo, está invertido ou não. Isso aí a gente vai estar vendo mais um pouco para frente, tá? Professor. O comportamento óptico das lentes é interessante para a gente entender o seguinte. Primeiro, toda vez que os raios de luz passarem por uma lente, Professor? eles podem ter 2 efeitos. Ele pode ter um efeito convergente. O efeito convergente é quando os raios, quando passam pela lente, eles vão diretamente para o único ponto, que depois a gente vai dizer que esse ponto é o foco, tá, da lente. Então, todos os raios luminosos vão passar para o único ponto, enquanto que no outro processo, os raios não vão convergir para o único ponto, na verdade, eles vão divergir, e aí nós vamos dizer que os raios podem ser convergentes ou os raios podem ser divergentes. Qual que é a dúvida aqui? Eu não estou ouvindo mesmo não, vocês falando não. Deixa eu ver se tem como eu ativar aqui, ó. Permitir áudio e vídeo. Vai lá, fala aí para eu ver. Professor. Para eu ver, né? Para eu ouvir. Você vai buscar a notícia no Google. Não. Deixa lá, ó. É bom que eu não tô vendo não, ouvindo não. Obrigado pelo jornal. Permitido enviar, usar microfone. Mas por algum motivo, quando é com vocês, eu não consigo ouvir. As outras turmas eu ouço normal o áudio deles. O de vocês, aqui no primeiro ano, é que é complicado. Nunca dá certo ouvir o áudio de vocês. Ah, não, se bem que na aula passada deu certo, né? Mas enfim. Pensei era o boot do professor. Rapaz, é ruim de entender, né? Pensei que era um boot do professor. Ué. Entra, ué. Só que assim, vamos... Deixa eu voltar aqui para a explicação. Depois você manda a sua dúvida, Lucas, tá?
Então você pode mandar aí no WhatsApp a dúvida, que eu vejo aqui pelo celular e respondo. Ó, então, vamos lá. Então, existem dois tipos, tá, de comportamento para a luz. Ela pode, depois que a luz atravessa uma lente, ela pode ter um efeito convergente ou um efeito divergente. E aí, portanto, como só existem esses dois casos aqui, a gente define o seguinte ponto. Existem lentes que nós vamos denominar lente convergente e vão existir lentes que nós vamos denominá-las lentes convergentes, tá? Então, nós vamos ter aqui dois tipos de lentes: divergentes, as que divergem os raios de luz, e as convergentes, que são as que convergem o raio de luz. Lembrando que esse desenho daqui de cima, a gente não vai estar utilizando ele na prática, a gente vai estar utilizando esse desenho aqui de baixo, pois ele é mais simples do que o de cima. A gente sempre vai estar analisando os efeitos luminosos através de lentes, utilizando somente o perfil delas, tá? Então, olha só, realizando experiências com lentes de formatos e materiais diferentes, é possível concluir que o comportamento depende de, primeiro, da geometria da lente, ou seja, do formato da lente, se ela é borda fina ou grossa, e segundo, da relação entre a refringência do material da lente e o do material do meio que envolve. Bom, mais precisamente, quando estudamos refração da luz, a gente estudou que quando a luz passa de um meio para o outro, ela sofre um desvio, tá? E é por isso que quando a luz passa do ar e atravessa a lente e depois volta para o ar de novo, a luz ela vai sofrer um desvio. Esse desvio, como a gente já conversou aqui, ele pode ser um desvio convergente ou ele pode ser um desvio divergente, tá? Então aqui é importante que nós frisemos esse detalhe. Quais, então, serão as lentes convergentes? Primeiro, lentes convergentes serão lentes de bordas finas. Então, as lentes de bordas finas, quando está no meio, quando a lente está imersa no ar, né, está no oxigênio, igual o mundo real, né? Então, elas serão lentes convergentes, as lentes de bordas finas. Já as lentes de bordas grossas, elas serão lentes convergentes, e o comportamento delas faz fazer com que os raios divirjam depois que passam da lente. Aqui nós vamos ter o exemplo real, tá? Ó, aqui são feixes de luz que estão atravessando uma lente de bordas finas. Ó, observe que a borda é mais fina do que o meio. Então, esse tipo de lente faz com que os raios que atravessem ela convirjam para um único ponto aqui, ó. Esse pontinho será a junção da luz. Do lado direito, nós temos uma lente de bordas grossas. Observe que essa borda é mais grossa do que o interior dessa lente. Então, os raios que incidem sobre essa lente, ó, ele vai divergir, tá? Vejam que o do meio, o verde, ele funciona como o eixo principal aqui da nossa lente, enquanto que o azul e o vermelho são esses raios de cima e o raio de baixo aqui na análise de perfil do nosso problema, tá? Então, esses raios estão se afastando do raio verde, que seria o eixo principal. Só que aqui tem um detalhe muito importante, tá? Isso daqui funciona dessa maneira quando, ó, o material da lente, ele é mais refringente do que o meio. Agora, quando acontece um comportamento diferente, ó, quando o material da lente é menos refringente que o meio externo, por exemplo, a água, entre outros, ocorre uma inversão no comportamento óptico da lente. É claro que depende do tipo de material que a lente é feita, então tem que, né, haver, se a gente for ver na prática, a gente deveria estudar todos os componentes aí da lente para verificar se ela é menos ou mais refringente do que o meio, tá? Mas, em termos de exercícios, geralmente ele vai dizer para você se é ou não. Então, se o material da lente é menos refringente do que o do meio, deixa eu grifar aqui, né? Ó, se o material da lente é menos refringente do que o meio, então as lentes de bordas finas, que antes eram lentes convergentes, passam a ser divergentes, e as lentes de bordas grossas passam a ser convergentes, tá? Então acontece o processo inverso, por exemplo, se você colocar
uma lente convergente dentro de uma substância que tem o índice de refração maior do que o da lente, ele vai fazer com que a lente divergente se torne, por exemplo, uma lente convergente, tá? Então, vai acontecer um processo inverso do que a gente havia discutido ali em cima. Mas tudo isso, a gente vai ter que, as informações que o índice da lente vai ser menor do que o índice do meio. Aí vai ser dado para a gente. Bom, as condições de nitidez de uma lente é o seguinte. Quando operamos com diversas lentes esféricas, percebemos que lentes delgadas, ou seja, lentes delgadas são lentes finas, tá, gente? Tá? Esse nome delgado aí é utilizado para referenciar o fino. Lembre-se do intestino grosso e do delgado. O delgado é para representar a palavra fina aqui para a gente. Percebendo que as lentes delgadas produzem imagens com maior nitidez. São delgadas lentes cuja espessura é desprezível em relação aos raios de curvatura de suas faces. Elas podem ser delgadas de bordas finas ou de bordas grossas. Então, vai dos dois pontos, das duas formas, podem ter lentes delgadas, tá? Além disso, é na região central das lentes que as imagens produzidas são mais nítidas. Essa afirmação pode ser expressa de outra forma, que é essa daqui, ó. Os raios de luz incidentes devem estar próximos ao eixo principal da lente e com pequena inclinação em relação a estes, os raios incidentes para axiais, ou seja, próximos a esse axiais aí representa o eixo X, tá, gente? Como se fosse o eixo X aqui, ó, da nossa lente aqui, ó. Tá bom? Bom, então isso aqui é só uma definição que é importante vocês anotarem para depois vocês entenderem, tá? Por exemplo, em um exercício teórico que envolva a questão das lentes, de nitidez das lentes, é importante lembrar o seguinte: o que satisfaz a relação a condição de nitidez da lente é essa informaçãozinha aqui, ó. Essa informação é o que satisfaz a condição de nitidez da lente. As lentes precisam ser lentes finas, tá, ou delgadas. E segundo, os raios incidentes para axiais, ou seja, raios que são muito próximos do eixo principal. Se eu pegar como apoio essa figura aqui, as imagens serão mais nítidas com os raios mais próximos aqui do eixo principal, tá bom? Enquanto que raios que façam aqui, ó, mais longe do eixo principal, eles vão ter menos definição para a gente, tá? Quando você estiver construindo, quando você estiver olhando, por exemplo, por um óculos. Quem usa óculos pode fazer esse teste aí. Se você olhar no meio do óculos, você vai perceber que a imagem ela é mais nítida, mas se você olhar nas bordas do óculos, você vai perceber que as imagens elas sofrem algumas distorções, tá? Inclusive, você pode, nesses celulares mais novos, vocês podem comprovar esse efeito se você tira uma selfie em grupo. Quem está batendo a selfie em grupo, geralmente, que fica mais próximo do celular, sofre uma distorção no tamanho da cabeça, fica meio que deformada aí a cabeça da pessoa. Não sei se vocês já passaram por essa situação, mas ocorre isso aí, tá? Lucas, condições de nitidez, Lucas, nitidez seria o seguinte, seria a construção da imagem no seu olho ficar com uma boa percepção. Imagina que quem tem problema visual, essas pessoas elas não enxergam com nitidez. A nitidez seria a qualidade da sua visão, de enxergar um material, de enxergar alguma coisa. Então, quando você tem um problema visual, a sua nitidez está comprometida. Se você quiser fazer um teste, você pode pegar, por exemplo, a televisão de casa, mas se bem que não é nem bom você fazer isso, né? Pesquisa no Google alguém fazendo um teste de nitidez, porque vai que você desconfigura a televisão da sua casa, né? Mas, por exemplo, na televisão, existe no menu a configuração de nitidez da televisão, por exemplo. Aí você poderia aumentar a nitidez e diminuir a nitidez para você perceber qual é o efeito da nitidez quando você modifica ela. No caso das lentes, a lente de um óculos, por exemplo, ela tende
a melhorar a nitidez da sua visão. Isso, e aí essa condição de nitidez ela fica condicionada ao quê? A você utilizar lentes finas, tá? Lentes finas e lentes em que os raios vão passar mais próximos aqui, ó, do eixo principal. Esse raios incidentes para-axiais significa que os raios eles devem estar mais próximos ao eixo principal, tá bom? Então, se os raios passam longe do eixo principal, a nitidez fica comprometida. Deu para entender assim, Lucas? Beleza, então Sim. vamos lá. Então, agora a ideia é como que nós vamos representar as lentes. Então, um físico famoso aí do passado chamado Gauss, tá? Ele foi físico, matemático, filósofo. Se você for pesquisar, ele vai ficar, foi de tudo na vida. Se brincar, foi até médico. Mas enfim, olha só. Ele desenvolveu uma técnica de nós desenharmos os espelhos de maneira bem simples, usando somente uma seta, tá? Então, as lentes no modelo gaussiano, elas serão representadas por setas, simplesmente por uma linha que vai referenciar elas. Quando as setas estiverem aqui, ó, apontando, tá, para fora do eixo principal, nós diremos que essas lentes são lentes de bordas finas e, consequentemente, são lentes convergentes, tá? Então, aqui a gente já pode ir anotando aqui no esqueminha para nós entendermos melhor. Lentes de bordas finas são lentes convergentes. E lentes de bordas grossas são lentes divergentes. Lembrando que essa palavra divergente não tem nada a ver, tá, gente, com enxergar pessoas, tá? São coisas diferentes. E quando é que as lentes são de bordas grossas? É quando a setinha que deveria estar apontando para fora estiver apontando para dentro. Na Bienal, vocês vão encontrar isso mais embaixo aqui, ó. Mais embaixo, ó. Lente de bordas finas, tá? Ó, eles apontam para fora. Lembrando, lente de bordas finas, deixa eu ver aqui, são lentes convergentes. Lentes de bordas grossas são lentes divergentes. Seta apontando para fora do eixo principal, seta apontando para dentro do eixo principal, ou seja, do centro óptico da lente, tá? E além de nós entendermos, né, uma necessidade de nós entendermos o desenho, que vão ser dois, né? Bordas finas e convergentes, bordas grossas e divergentes, tá? São dois estilos de desenhos. Nós temos que entender as propriedades dos raios da luz em relação à lente, tá? Então, a primeira propriedade que nós temos é a do centro óptico. Todo raio de luz que incide sobre o centro óptico, ele vai atravessar a lente sem sofrer desvio. Então, deixa eu desenhar aqui do meu modelo para ver se fica bem interessante de vocês entenderem. Então, imaginem que isso daqui é a lente, tá? Esse de preto aqui é a lente. E imaginem que esse que eu vou fazer de azul aqui seja o eixo principal, tá? Não deveria estar no meiozinho, mas não vai modificar nada aqui, só a gente entender o seguinte. Suponha que o raio de luz, eu vou fazer ele aqui de vermelho, o raio de luz ele vai atravessar aqui minha lente no eixo principal. O que acontece? Todo feixe de luz que for para o eixo principal, ele não sofre desvio, só que vale ressaltar uma coisa importante, tá? Vamos supor que essa lente aqui seja uma lente divergente. Então, lente divergente, ela vai apontar para o centro aqui, na setinha ela vai apontar para o centro óptico aqui. Então, aqui vale ressaltar uma coisa muito importante. Todo feixe de luz, eu vou até fazer de outra cor, para não confundir, ó. Todo feixe de luz que incidir aqui, se ela é uma lente divergente, tá, de bordas grossas, ela vai divergir aqui, ó. Mesmo que seja aqui para cima, ela vai divergir,
Então, os feixes de luz que passarem aqui, que forem incidentes aqui, eles vão divergir, eles não vão ser convertidos aqui para o centro, para o foco aqui da nossa lente. Mas um ponto especial nesse estudo é o centro óptico. Por quê? Porque o centro óptico tem essa característica. Toda vez que bate aqui no meio, no vértice aqui da lente, no centro dela, o que vai acontecer? O raio ele não sofre desvio. E isso vale ressaltar que é em qualquer direção. Se o raio vier nessa direção aqui, ó, ele não vai sofrer desvio. Se ele vier nessa direção, ele vai passar direto, como se não houvesse, tá, gente? Como se não houvesse aqui uma lente. Tá? Mas só nesse ponto. Qualquer outro ponto da lente, ele vai sofrer desvio e, portanto, é como se... isso aí mesmo. É como se houvesse, digamos assim, daquele ponto é como se você tivesse sem lente, tá? Mas isso é só no centro óptico da lente, vale ressaltar. Por que eu estou enfatizando muito isso? Porque na hora de fazer as construções geométricas das lentes, né? Eu toda hora quero falar espelhos. Mas, enfim, toda hora que a gente for construir o desenho, um dos desenhos que nós temos que fazer na lente é justamente a do centro óptico. Por quê? Lembrem-se de quando nós estávamos estudando espelhos, que nós desenhávamos o eixo principal aqui, né? Temos aqui o eixo principal. Nós desenhávamos o espelho. E lembre-se do que acontecia, né? Quando nós tínhamos, por exemplo, um objeto aqui e nós queríamos saber o comportamento dele, como que ia aparecer a imagem desse objeto, o que a gente fazia? Nós desenhávamos aqui a setinha que ligava aqui, e aí dependendo do espelho, se fosse um espelho convergente, não, um espelho convergente não, um espelho côncavo, ele ia sofrer o desvio para o foco, e esse pontinho aqui a gente chamava de foco, enquanto que o outro raio seria o que ia ser incidente aqui no vértice. E aí ele formaria o mesmo ângulo. E aí a imagem desse objeto estaria aqui de cabeça para baixo. Tal. A gente fez esse estudo lá no primeiro bimestre. Por isso que eu estou enfatizando. No caso das lentes, isso daqui não vai acontecer, né? Não vai ser refletido. Na verdade, ele vai ser convertido para esse lado e esse aqui vai ser convertido para cá. Então, na lente, a imagem vai ser formada mais para cá. Mas isso aqui a gente vai aprender depois, tá? Só um detalhe muito importante, Bárbara. Eu não sei por que motivo você quer que vocês querem conversar, mas eu acho que seria mais interessante você fazer as perguntas para mim, para eu tirar as dúvidas e a gente poder discutir sobre isso, que é muito melhor. Porque se a questão for vocês ficarem depois da aula para estarem conversando sobre os exercícios, eu aconselharia perguntarem para mim, tá? Então, eu acho que seria mais interessante. E, pois e se for sobre outra matéria, é melhor ainda vocês não fazerem durante a minha aula, porque vai que isso fica gravado, tá entendendo? Então, uma coisa é se notar aí. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. E outro detalhe, Bárbara, toda aula, desculpa, mas eu vou ter que chamar a atenção. Toda aula, durante a explicação, você usa o chat para conversar sobre outras coisas, ou para perguntar coisas aleatórias aí. Então, façam o seguinte, né? Para não ficar aparecendo aqui, esse tipo de coisa, usa o WhatsApp aí, vocês bate papo pelo WhatsApp, pelo menos assim, eu não vou ver, então eu não vou precisar chamar a atenção de vocês, e aí não vai ser culpa minha, tá entendendo? Então, fica aí a dica aí para depois vocês não fazerem isso. Mas vamos lá. Então, continuando, o primeiro ponto principal aqui é o centro óptico, e depois a gente vai ter outros pontos que são importantes e interessantes no estudo das lentes. Nós vamos definir como
ponto principal aqui como pontos importantes, o foco da imagem e o foco do objeto, tá? Então, esse FI que aparece na apostila, no livro-texto e na Bienal, esse FI nós chamamos de foco principal da imagem, enquanto que o FO, que a gente vai ver daqui a pouco, é o foco principal do objeto, tá? Em lentes aqui convergentes, o FI está na região que a luz emerge, ou seja, ele vai estar do lado direito da lente, tá? Ele vai ser um ponto real. Enquanto que nas lentes divergentes, o foco da imagem ele vai aparecer na região em que a luz ela incide, tá? Ou seja, foco vai ser um ponto virtual. Então, lente convergente, ponto real, imagem real. Foco do lado esquerdo, na lente divergente, ponto virtual. Então, provavelmente, nós vamos deduzir mais à frente, não agora, tá? Então, na aula seguinte, provavelmente, nós vamos ver ele como sendo uma imagem virtual. E aí, deixa eu pegar a Bienal aqui que está mais resumido, tá? Então, o foco principal da imagem, numa lente convergente de bordas finas, tá? Vai estar do lado direito, enquanto que numa lente divergente, o foco estará do lado esquerdo, nesse plano aqui. Já o foco principal da imagem, do objeto, tá? Foco do objeto, esse aqui, nós vamos ver agora, foco principal do objeto, então corrijam aí na apostila de vocês, tá bom? O FO é o foco principal do objeto, tá? Qual que é a pergunta? Lucas, essa questão da lente puxar seria basicamente isso mesmo, mas o termo seria puxar, né? A lente, ela sofre, quando a lente é convergente, a luz ela vai sofrer esse desvio para dentro, né, digamos assim, para o eixo principal, aqui passando no ponto, e esse ponto nós chamamos de foco, tá? Quando a lente é divergente, esse caso aqui, uma lente de borda grossa, a luz ela não vai convergir para um ponto, ela vai divergir. Só que essa divergência ela não ocorre de forma aleatória. Existe um ponto virtual aqui do lado esquerdo em que ela vai sofrer esse desvio para esse ponto aqui também, que a gente chama de foco. A única diferença desses dois casos aqui é que o foco ele está no ponto real, seria do outro lado da lente. Imagina que se isso aqui, a luz está entrando na lente e você está usando um óculos, por exemplo, a luz ela vai convergir para dentro do seu olho, enquanto que a divergente, ela vai divergir em outros pontos, tá? E esse foco aqui é um ponto imaginário. Só ressaltando para vocês que não significa que a lente do óculos ela é uma lente convergente, tá? Isso depende muito do problema visual que a pessoa tem, seja astigmatismo, miopia, entre outras coisas, que podem, né, ser aí o problema visual de alguém, tá? Outro ponto aqui importante, ó, é o foco principal da imagem, só que aqui não é da imagem, tá? Corrijam na apostila de vocês, é o foco principal do objeto, o FO. Numa lente convergente, se você tem, por exemplo, uma lanterna que é apontada em direção à lente, essa luz que é emitida, ela vai atravessar a lente, depois ela vai ser paralela ao eixo principal. Isso daqui a gente já viu nos conceitos de espelhos, lá atrás. E temos também que numa lente divergente, todo raio de luz que, por exemplo, o Sol emite, o foco do objeto vai estar do lado direito. Então vejam que, nesses dois casos, existe, digamos assim, uma inversão de onde está o foco do objeto e onde está o foco da imagem. Na lente convergente, foco do objeto à esquerda, na lente convergente, foco à esquerda e da imagem à direita. Na lente divergente acontece o contrário.
foco da imagem à esquerda, foco do objeto à direita, tá? Vejam que existe uma inversão desses valores. E um outro ponto importante aqui é os pontos antiprincipais, que a gente vai chamar de A, das lentes esféricas, tá? Antes de falar dele, deixa eu só mostrar uma fórmula para vocês. Ó. A distância focal, a gente vai definir ela como sendo a distância do foco até o centro óptico, tá? Então, esse aqui a gente vai chamar de distância focal. E mais para frente, essa distância focal, nós vamos usar a letra F minúscula para ela, tá? Porque a gente vai ter as fórmulas de se calcular esses valores, assim como a gente viu no estudo de espelhos. Bom, o que seria o ponto antiprincipal? Esse ponto antiprincipal ele é interessante do porquê? Porque fazendo experimentos, se nós pegássemos lentes e laser, né, e tivéssemos um ambiente preparado para a gente fazer esse experimento, quando eu digo preparado, é igual aquele experimento do Manual do Mundo que ele usa um aquário, enche o lugar de fumaça para poder ver o laser, digamos assim, no todo o caminho que ele percorre lá para fazer o experimento. Aqui nesse processo é bem interessante pelo seguinte, ó, o ponto desse antiprincipal, quando a lente é convergente, é um ponto em que quando você atinge a lente, ao invés do desvio ir para o foco, ele vai para outro ponto que nós vamos chamar do antiprincipal. Esse aqui é o do objeto, o antiprincipal do objeto, esse aqui é o da imagem, tá? Então, esse ponto aqui, o antiprincipal, ele é interessante por causa disso. Eles apresentam a propriedade de que o raio de luz que incide da lente emerge para o ponto simétrico a ele, ou seja, essa distância daqui para cá é a mesma distância daqui para cá. Então, isso é interessante. Lembre-se que quando o raio de luz ele parte do foco numa lente convergente, ele fica paralelo ao eixo principal. No caso do antiprincipal, não. No antiprincipal, o feixe de luz que parte dele, ele não vai seguir paralelamente igual acontece no foco. Ele vai sofrer o desvio e esse desvio vai coincidir simetricamente com um ponto que vai ser o antiprincipal da imagem. Lentes divergentes vão acontecer como? Raios de luzes que passam aqui, né, que são apontados em direção ao antiprincipal do objeto. Vejam que acontece a mesma coisa do foco, tá? É mudado aqui a direção. O antiprincipal do objeto está à direita e o anti da imagem está à esquerda, contrariamente ao que acontece com a lente convergente. Isso ocorre porque todo raio de luz que é emitido na direção do antiprincipal, ele vai sofrer um desvio, e esse desvio tem prolongamento no antiprincipal da imagem. Então, por mais que a lente divirja, né, sofra uma divergência, essa divergência não é aleatória, tá? Deixa eu explicar aqui melhor. Vou fazer um desenho aqui para ficar mais claro essa ideia. O que eu estou tentando dizer para vocês em relação a raios divergirem é o seguinte: por mais que sofram divergência, essa divergência ela não é aleatória em qualquer ponto, tá? Vale ressaltar para vocês que todo raio que diverge aqui na nossa conta, imagina que aqui seja o foco da minha lente. Então, todo raio que divergir, ele vai divergir, deixa eu colocar outra cor, ele vai divergir sempre nessa direção aqui, ó. Então, o feixe de luz, ele sempre vai divergir, mas, de certa forma, é como se ele estivesse saindo daqui. Então, esse desvio não é aleatório, ele sempre tem a direção do foco. No caso do antiprincipal, que nós estamos vendo aqui, esse desvio é na direção, claro, do antiprincipal e não do foco, tá? Que aí são pontos diferentes. E deixa eu ver agora. Tem alguma dúvida aí?
Se tiver dúvida, manda aí que daqui a pouco eu já estou respondendo elas, tá? Então, eu quero que vocês depois abram na página 105 da Bienal, tá bom? E aí na página 105 da Bienal vocês vão ver o resumo sobre os raios que nós temos aqui para estudar, que é o que passa pelo centro óptico, tanto na lente convergente quanto na lente divergente, a luz que incide paralelamente ao eixo principal, ó, paralelo ao eixo principal, a lente vai convergir para o foco, e quando for uma lente divergente, ela diverge, mas em relação ao foco, tá? Na direção do foco. Os raios que incidem para a lente emergem paralelamente ao eixo principal, ou seja, ó, todo raio que passa pelo foco, ele vai seguir um desvio paralelo aí ao eixo principal, seja na lente convergente, seja na lente divergente. E por fim, o antiprincipal aqui. Os raios que saem do antiprincipal convergem para o antiprincipal. E na lente divergente, os raios que são apontados no antiprincipal, eles vão desviar, vão divergir, claro, com a direção do antiprincipal, tanto na lente convergente quanto na lente divergente. Desculpem. E aí, pessoal, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo. Tá me ouvindo? Não. Bom, já que vocês não têm dúvidas, essa é a aula de hoje. E aí eu vou pedir para vocês saírem da sala. Eu vou parar a gravação depois que vocês saírem. Não quero vocês usando a minha aula aqui para vocês ficarem fazendo sei lá o quê, tá? Vocês podem criar aí uma sala de bate-papo depois para vocês, mas não usem a minha. Depois isso vai ficar gravado aí no sistema e não quero problema para mim depois. Eu vou estar mandando para vocês as atividades da Bienal. São uma única, né? Então é uma única atividade, então tá bem tranquilo para vocês fazerem, tá? É claro que além dessa atividade vocês precisam relembrar, por mais que às vezes eu não fale para vocês, que eu esqueça, gente, tem aqui, ó, tarefa mínima para vocês estudarem, fazer. Vocês sabem que elas valem ponto para vocês, a pontuação de vocês. Então, gente, vão lá, façam essas atividades, ok? Então, até mais, viu? Lucas, Fala. Oi. eu vou abrir uma chamada e vou te mandar o link, tá? Tá. Começa o zap, não. Tá bom.